Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast política. Pois é, e cá estamos nós para analisar aquilo que foi o debate entre PCP e Partido Socialista. Aqui deixar-vos uma nota para seguirem o Podcast Conversa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas também para seguirem o Polititank. O Polititank é um think tank de política nacional e internacional, do qual tenho o gosto de ser presidente e do qual fazemos todas as noites, em simultâneo, Podcast Conversa e Polititank no Instagram, lives de análise aos debates. Portanto, é isso que nós queremos, é fazer com que as pessoas pensem, com propostas. Portanto, já fizemos a nossa cimeira nos dias 27 e 28 de novembro, em Almada, no Convento dos Capuchos em Almada. E, portanto, temos também o nosso podcast, o Gabinete de Crise. As nossas análises, além de serem as lives, também estão disponíveis depois em podcast e no YouTube também. E há aqui um apelo que eu vos quero fazer, que é, agora o Spotify permite que vocês deem 5 estrelas aos podcasts. Portanto, aquilo que eu vos peço é 5 estrelas, obviamente, no Podcast Conversa, tal como vocês já dão na Apple Podcasts, e agora também peço 5 estrelas para o Polititank e o Gabinete de Crise. Portanto, deixo-vos aqui este apelo para que possamos crescer, possamos também debater e, obviamente, se queres ser sócio, se queres pertencer ao Polititank, existe um formulário de inscrição no nosso site www.polititank.pt. Portanto, sem mais demoras, o que nós temos? Temos uma página, temos 2 páginas de debate. Portanto, o PCP, o Jerónimo de Sousa apareceu demasiado desgastado, apareceu cansado. Eu estava com os professores em chamada e estava-lhes a dizer que eu lembro-me em 2006, nas presenciais de 2006, que se o vencedor, o Cavaco Silva, de haver na minha memória debates do Jerónimo de Sousa que ele saía a meio, que a voz falhava, ou debates em que ele nem sequer aparecia porque não tinha capacidades para tal. Eu acho que já estava na altura do PCP renovar o seu secretário-geral. E renovar não é voltar a eleger o Jerónimo de Sousa, é alterar. Portanto, ou põe o João Ferreira ou põe o João Oliveira. Portanto, que se abra, isto é muito difícil para um partido como a PCP, que se abra um debate interno e uma disputa interna entre os dois candidatos e, portanto, que ganhe quem for. Obviamente que isto não é assim, é tudo cozinhado internamente no Comitê Central e, portanto, aquilo depois lá sairá qualquer coisa. E aquilo que o Comitê decide é o que o Comitê faz, ponto final. Ora, aquilo que o Jerónimo de Sousa começa por dizer é que as eleições não são para Primeiro-Ministro, são para 230 deputados. E este é que é o ponto. E, portanto, nós temos que realmente perceber que existem estas eleições, são para elegermos deputados, são pessoas que nos vão representar. E depois são de acordo com aquilo que for a voz popular, aquilo que for o sufrágio que a população vai fazer, importa nós sabermos qual é que é o equilíbrio de forças. Ora mais para a esquerda, ora mais para a direita, ora mais para o centro, e, portanto, é fazer aquilo que for a vontade popular. Aqueles partidos que conseguirem arranjar uma solução, é apresentar essa solução ao país. Ora, aquilo que nós depois temos do Partido Socialista é a vitimização. Vitimização da maioria negativa que mandou o governo abaixo e não sei o que dizer mais. Portanto, esta crise política foi criada na recuperação económica. Portanto, estamos com uma crise política, é preciso fazer uma reforma económica e social e devíamos estar focados nisto. É isto que o António Costa nos diz. Estas medidas são medidas feitas para as famílias. Já se podia, portanto, depois ele enunciar aquilo que se podia estar a fazer neste momento e não se está a fazer porque o Bloco de Esquerda, PCP, aliaram-se à direita para votar, para chumbar o orçamento de Estado. Deviam estar a fazer medidas para a família, de que as pessoas os reformados que hoje recebem 1097 euros estariam a receber mais dinheiro, o quanto é que ele não diz. Estariam-se neste momento a fazerem-se programas de isenção de IRS para jovens que começam agora a descontar. Crianças com as dificuldades não estão a receber os subsídios, mas também importa dizer que as crianças que em setembro iriam receber o computador também ainda não receberam computadores. O PCP chumbou com os outros partidos. Porquê que chumbaram? Esta é a questão que António Costa coloca. E aquilo que ele diz é preciso estabilidade.
Portanto, nós no Politank já dissemos que temos que fazer drink games e claramente quando toca ao PS é fazermos aquilo que os drink games relacionados com quantas vezes é que António Costa diz estabilidade, que temos de ter estabilidade, que só o Partido Socialista é que dá estabilidade. Acho que chegamos ao final da noite todos bêbados, mas pronto. O PCP responde que existem 3 questões que são imperativas, que é a redução da lei laboral, o aumento dos salários e o reforço do SNS. Que é preciso fazer uma valorização dos salários, que é preciso reforçar o SNS com incentivos para continuar a luta contra o Covid e que o PS pensou logo em eleições. E, portanto, como o PS pensou logo em eleições, portanto, o PS não esteve com flexibilidade, segundo o Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista, para debater as coisas com a esquerda, ou pelo menos com o PCP, nesta parte. Depois há aqui é um debate cordial, portanto não é um debate de grande exaltação. O PCP diz que não há inimigos, portanto que o país precisa de uma solução, que é preciso mais justiça social, o pobre quer deixar de ser pobre, não chegam os subsídios, é preciso fazer um claro combate à pobreza. Isto é tudo muito bonito, mas depois a questão é, e o que é que fizeram? E o que é que foi feito? E o que é que as próprias câmaras municipais comunistas fazem? Os desvios de dinheiro que estão a acontecer na Câmara Municipal de Seixal são gritantes, em que existem fundos para dar bolsas de estudo a estudantes, quer seja para o ensino secundário, quer seja para o ensino universitário, e já se está a perceber que estão a faltar dinheiro, ou seja, existe um bolo, existe uma coisa que é dada, mas depois ainda fica a sobrar dinheiro. Para onde é que vai esse dinheiro? E depois temos notícias de que o candidato da CDU que perdeu as eleições em Almada está a ser alocado com um assessor com 10 mil euros mês aqui no município do Seixal. De facto, o dinheiro não dá para todos. Depois fica-se a perguntar porque que a Câmara Municipal do Seixal está sempre ali no top 5 das câmaras mais endividadas do país. Efetivamente, o dinheiro não dá para tudo. Depois há aqui o discurso de António Costa que diz que foram 2 anos de pandemia. 2 anos em que os peritos se dividiram, em que tivemos uma crise económica, em que temos que proteger as empresas. Há algum partido, algum Primeiro-Ministro quer eleições antecipadas neste quadro? A questão é, se os peritos se dividem, então não se deviam ter tomadas algumas restrições que foram feitas. Esse é o primeiro ponto. Porque na dúvida não se faz. Foi que sempre a mim me ensinaram, que é, Cláudio, estás com dúvida de fazer alguma coisa? Então não faças. Porque vai ser a geneira. E parece-me que estamos com isto, que estamos com políticas de vacinação brutais, mas depois o pessoal está vacinado e vai parar às unidades, às UCIs, vai parar aos internamentos, e depois afinal eram 90%, afinal não, é um lapso, afinal são só 70% daqueles que estão internados e são vacinados, enfim. Isto já para não falar dos laboratórios todos que andam a receber balúrdios por cada teste antigénico e PCR que andam a fazer. Mas pronto, no dia em que as pessoas perceberem que isto afinal não era sobre saúde, era sobre política e sobre economia, vamos ter uma surpresa. Isso e o facto dos relatórios da vacina serem para sair em 2023-2024 e afinal só vão ser desbloqueados em 2050. Está certo. Mas pronto, não é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, é exigível que se peça um aumento de salário para o dobro e para o triplo. Então, se é exigível, então vamos a isso. O problema é, e este aqui é o problema, da economia, que é, não se pode pedir às mercearias, não se podem pedir às oficinas, não se podem pedir a uma série de serviços que se aumente efetivamente os salários para o dobro e para o triplo. Porque estes mesmos pequenos comércios, a questão só é que estas pessoas são pessoas que trabalham no duro, são pessoas que se levantam às 6 da manhã para abrir um café às 7. Não são magnatas. Haverá alguns que poderão eventualmente ser, enriquecer, de facto. Mas a questão é, a esmagadora maioria do pequeno empresário, não é? Estas nano-micro empresas, na maioria dá apenas para os gastos e dá para umas férias no Algarve, não dá para muito mais. E, portanto, o aumento de salário mínimo nacional para estas empresas é um balúrdio que é feito. Atenção, eu com isto não estou a dizer que não quero o salário mínimo aumentado. Obviamente que eu quero. Mas é preciso nós termos a noção de que quando abrimos a boca para dizer aumentem-se os salários, é que vamos ter que ter a noção que os salários não são pagos pelo Estado. Ou seja, não é do estilo, o Estado tem dinheiro, então vamos buscar dinheiro ao Estado. Ou então passamos a fazer um modelo de comparticipação de salarial do Estado. Então aí é que esta porcaria afunda mesmo de vez. Porque a questão é essa.
vão à mercearia da tia Maria e procurem saber se era possível fazer este aumento. Se a senhora aguentava. Se calhar não aguentava. Esse é que é o problema. Depois o António Costa tem aqui uma frase que eu acho deliciosa, que é: não podemos fazer reclamações do passado, mas sim perspectivar o futuro. Eu quero ver se ele vai manter esta palavra quando ele estiver com o Rio ou com o CDS, quando falar da Troika e do passo e tudo mais. O PCP diz que não faz futurologia e, portanto, os conteúdos das coisas vão de acordo, vão ser analisados não pelas pessoas, mas sim pelos seus conteúdos. Depois o Partido Socialista vem aqui fazer um gesto de gorila, que é: temos o nosso maior aumento de sempre dos salários, portanto, em democracia este é o maior aumento salarial, fomos ao limite, não vamos dar um passo maior do que a perna, é preciso mudar os concursos. Olha agora, aqui trabalhar aqui com a função pública, que costuma ser sempre o partido do Estado apelidado, porque a função pública, vocês têm que pensar o seguinte, que é: a função pública são os sortudos, porque são os únicos que podem escolher o seu patrão. Todos nós temos que aturar os nossos patrões, ponto final. A função pública, de 4 em 4 anos, pode escolher um novo patrão se assim o quiser. E eu acho piada só agora vir esta questão de mudar os concursos das escolas. Este governo está há 6 anos a governar. E agora é que se lembra que tem que mudar os concursos das escolas. Temos que fixar os professores, pôr os professores mais depressa nos quadros das escolas. Esta medida era para ontem. Não é? Temos aí desgraçados que andam a percorrer 100 km e 200 km todos os dias. E têm que alugar quartos, e têm que estar longe das suas famílias, longe daquilo que é o seu espaço de vivência, o espaço onde cresceram e que têm todo o direito a continuar a lá estar. Mas pronto. As eleições é preciso estabilidade. A geringonça foi a mais estável governação que teve. Esquece da questão da PAF, que também funcionou, mas pronto, isso também não interessa. O orçamento mais progressista e que não há mortes definitivas, exceto a própria morte. Ganda filósofo. Quer dizer que, bom, depois ele diz que já não tem confiança para reeditar uma geringonça, não tem confiança no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda, por isso é que é necessário que o Partido Socialista tenha uma maioria absoluta. Mas diz que as mortes não são definitivas, portanto, isto... Estão a ver? O palhaço está a mandar bolas para o ar e está a fazer malabarismo. Pronto, como é que é? Precisamos da geringonça? Pronto, temos aqui a geringonça. Tadã! E portanto, porquê? Porque não há mortes definitivas. Portanto, eu não tenho confiança naquela pessoa, mas estamos aqui no malabarismo e tadã! Portanto, temos aquilo que é necessário para continuarmos no poder, porque, tal como eu disse na Academia Política do Podcast Conversa, o objetivo final do poder ou da política é a conquista e manutenção do poder. É tão simples quanto isso. Ouçam, nenhum partido quer abdicar do poder, nenhum partido quer fazer rotatividade, quer passar a pasta a outro pelos bonitos olhos da oposição. Isto é preciso, termos sempre o poder. António Costa ganhou este debate claramente, sem margem para dúvidas, um PCP desgastado, cansado, sem grandes propostas, a restar a voz até mais não. E portanto António Costa, com os seus malabarismos e com todas as suas técnicas, conseguiu vencer o debate sem qualquer tipo de dificuldade. Portanto, é isto. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabes, continuar a subscrever e a partilhar o Podcast Conversa e vemos-nos no próximo episódio. Um abraço e, como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, boas conversas e já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.